Ok, então acho que já está gravando. Eita bexiga, essa tela. Ô tela ruim disso. Agora deu certo. Vamos lá. Vamos lá. Então, já estamos gravando aqui a tela para depois postar lá no canal, no YouTube. Hoje nós vamos estudar o conto popular, né, que é um gênero bastante conhecido aí para quem para quem é contador de história, para quem gosta de escrever livreto de cordel, para quem é poeta popular, né, como por exemplo os repentistas, né, repentistas, emboladores de coco. Então todas essas pessoas aí, eles conhecem o conto popular, né? A pessoa que sabe contar causos também, né? Ele tem conhecimento do conto popular, né? Inclusive, em certos momentos, é muito comum o conto popular ele se confundir com o causo, não é? Que é basicamente assim muito parecido um com o outro, não é? São gêneros muito parecidos, mas tem algumas pequenas diferenças, né? Que é justamente por causa dessas pequenas diferenças é que de fato diferencia um do outro aí, certo? Mas em certo momento, até numa leitura mesmo de um determinado texto do conto popular ou de um causo, a gente pensa que é basicamente o mesmo gênero textual. Mas então, vamos aqui, né? Na seção para início de conversa. Então, começamos assim, ó. O conto, como hoje vemos, é uma forma literária reconhecida e utilizada por muitos escritores de renome. No entanto, a sua origem é muito mais humilde. Começou na tradição oral dos povos, como um simples e despretensioso relato de histórias imaginárias. Além de propor aos ouvintes modelos de comportamento, o conto era próprio dos momentos de lazer. Então vamos aqui sublinhar algumas informações, não é, nesse início de conversa que já nos dão uma pista sobre o que é o gênero conto popular. Então, vamos lá. Sublinha aí essa parte aqui que diz que a origem é de origem humilde, né? É um conto, é um tipo de narrativa que é de origem humilde, porque ele começa aqui, ó, na tradição oral dos povos. É de tradição oral dos povos. Ou seja, o conto popular não é um gênero textual que já nasce numa cultura em que a escrita já está estabelecida, não é? Diferentemente do romance, por exemplo, né? Do romance, da crônica, não é? Que são textos, são gêneros textuais que já nascem dentro de uma cultura de escrita, não é? E escrita de alto padrão, né? Principalmente aí o romance, que é basicamente a narrativa que nasceu dentro de uma tradição escrita de alto padrão, ou seja, bem rebuscada, né? Então, diferentemente aí desses gêneros que eu já citei, o conto popular ele nasce aí na tradição popular, ou seja, na oralidade dos povos mais antigos, né? Por isso que diz aí que ele é de origem humilde. E uma outra característica é que ele é simples e despretensioso. Ou seja, não tinha uma intenção nenhuma de, é,
de levar algum objetivo para o leitor, não é? Os contos populares eles eram ditos simplesmente por questão de lazer, não é? De ouvir aquelas histórias e se deliciar com as histórias que eram contadas, mas simplesmente por diversão, né? Não tinha um engajamento político como, por exemplo, há romances hoje, né, que a gente sabe que tem engajamento político, não é? Por exemplo, nós temos romances hoje que vão falar, por exemplo, sobre escravidão, tem romance e conto, né? Hoje, conto da nossa modernidade aqui, né? Que são engajados, por exemplo, com a causa feminista. Tem contos que são engajados com a questão LGBTQIA+. Nós temos romance que fala, por exemplo, sobre prostituição, não é? Sobre exploração sexual. Nós temos romance e contos que falam, por exemplo, sobre a ditadura militar, né? O que é que a ditadura militar fez no Brasil, não é? Com as pessoas. Então nós temos aí hoje uma tradição literária muito vasta, não é? Mas o conto popular ele não faz parte aí dessa tradição oral aqui no Brasil, não é? Não faz, até porque no Brasil não se criou uma tradição oral como os povos mais antigos criaram, não é? A tradição oral que nós temos aqui são as lendas, né? Mas são bem diferentes aí do conto popular. E aí o conto popular ele é um relato de histórias imaginárias, não é? Também isso é uma outra característica. Pode sublinhar aí. E aqui no finalzinho desse primeiro parágrafo também essa outra característica, né? Era um conto próprio para os momentos de lazer. Alguém está querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Não sei quem é, mas acabou de chegar. Então vamos lá. Continuando aqui. Boa noite para quem está chegando aí. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Essa aula é de língua portuguesa. Quem é que está chegando agora? Pode se apresentar, por favor. Não tenha medo de se apresentar aqui pra gente, não. Mas então, Oi? Não entendi. Não entendi. Quem é? Só tem TS Games. Mas quem é TS Games? é João Batista. Ah, João Batista. Muito bem, João Batista. Seja bem-vindo à nossa aula. Então, olha só, João. Nós estamos estudando aqui o gênero conto popular, que é esse assunto aqui, ó. Tá certo? É esse assunto aqui. Você tá dando para ver a tela que eu estou apresentando nesse momento? Tô vendo. Tá vendo, né? Certo. Então nós começamos agora, tá certo? Então vamos lá, continuando. Na tradição oral brasileira, após um jantar, se organizam as rodas em varandas cobertas, nos galpões ou em volta do fogo, onde, sobre a chapa de ferro do fogão, a chaleira de água ferve para o cafezinho da noite. Formada a roda, o contador de histórias
geralmente um visitante, narra ao reduzido e familiar auditório, no caso ali as pessoas, não é? Um causo, ou seja, um conto, não é? Considerado interessante. Ou seja, ele vai aproveitar aquele momento de reunião familiar e ele vai narrar uma história, não é? Que aqui vai ser denominado de causo. Todavia, a sua narrativa está sujeita a certas circunstâncias que impõem à história sua brevidade, a limitação da memória do contador, o pouco tempo que dispõe e a simplicidade da roda. Então, olha só, nesse parágrafo aqui, o que é que está exposto aqui de forma bem simples, não é, e direta? É que na tradição oral brasileira, ou seja, na forma de se contar histórias aqui, não é, as pessoas se reúnem numa roda de conversa, de preferência num terreiro, não é? Assim, um terreno que seja aberto, pode ser à frente de uma casa, né? Às vezes é um quintal, né? Se for no sítio, é ali, num determinado ambiente no sítio, né? Que possa fazer uma fogueirinha, alguma coisa ali, não é? E geralmente nessa reunião, nessa roda de conversa, se serve café ou chá, não é? Aqui não apresenta chá não, mas tem algumas cidades aí do interior, principalmente aqui no interior do Nordeste, em que as pessoas tomam chá, né? Chá e café, né? Ou só chá ou só café, então isso varia muito. Dependendo da região, por exemplo, região sul, né? E região sudeste, o pessoal lá não vai tomar café, né? O pessoal vai tomar chimarrão, que é uma bebida muito quente, e ela é passada de mão em mão, não é? Que as pessoas vão sugar o líquido quente, não é? Através de um canudo. Esse canudo geralmente é de metal, ou pode ser ainda de madeira, né? Mas geralmente é canudo de metal, não é? Dentro dessa bebida tem erva, não é? É uma erva muito amarga. E aí, geralmente, quem é gaúcho, né? Quem mora ali nas bandas do sul do país e no sudeste, então gosta muito de apreciar uma boa roda de conversa com chimarrão. Já aqui no Nordeste a gente gosta do famoso café, né? Ou se não, o chá. Então, nessa roda de conversa, o contador de história, né? Que aqui está dizendo que geralmente é um visitante, que está ali de passagem visitando a família, não é? Ele aproveita aquele momento para poder contar uma história, não é? Que aqui é denominada de causo. Mas como eu disse anteriormente para vocês, né? Nem sempre todo conto vai ser um causo, né? Tem conto que é diferente, né? Agora aqui está sendo classificado o conto popular como sendo causo. Então, no caso aqui da pessoa que vai narrar essa história, né, aqui diz que pode ser geralmente uma pessoa que é um visitante. Mas acontece que tem muitos causos que são narrados ali por um integrante da família mesmo, não é? Geralmente pode ser também um tio, não é? Ou o avô que conhece muitas histórias, né? E ele gosta ali de juntar os netos, os filhos naquele momento de roda de conversa ali e compartilhar essas histórias, né? Para que um dia essas histórias elas fiquem perpetuadas na lembrança dos filhos e dos netos. E os filhos e os netos passem para outros filhos e netos também, e assim a história vá se perpetuando de geração em geração, não é? Por causa do simples tempo, da limitação de tempo, então o contador de histórias ele vai ter pouco tempo para poder se debruçar naquela história todinha, então ele vai ser bastante sucinto, né? Ele vai contar uma história que seja rápida de ouvir, que é para que a história não fique cansativa. Senão todo mundo que vai estar ali escutando vai estar assim. Vai estar olhando para o contador de história assim. E quem for velho, aí é que dá a bexiga mesmo. Porque eu não sei o que é que tem velho,
que quando ele começa a contar a história, ele fica assim. Ele fica desse jeito assim, ouvindo a história e dormindo. Aí daqui a pouco ele faz assim, com a cabeça assim. Tempo de cair no fogo. Vou meter a cara no chão. Aí geralmente aquele neto que é mais atrevido faz assim, oxe, vó, acorde, vó. Faz desse jeito, né? Que é pra a velhinha se acordar, né? Aí pronto. Por isso é que a história, né, a contação de história, ela tem que ser breve, né? Porque senão ela fica muito cansativa. Dentro da tradição oral, o conto não tem propriamente autoria. Na realidade, ele constitui uma criação coletiva, dado que cada contador lhe introduz inevitavelmente pequenas alterações, e assim passando sob modificações de povo para povo. Daí vem o dito popular: quem conta um conto aumenta um ponto. Eu ainda digo mais, né? Aumenta um ponto ou diminui, né? Porque a pessoa pode até contar um pouquinho mais do que a história verdadeira contou, mas a pessoa pode acabar diminuindo mais um pouco também. Em vez de aumentar mais uma coisa, a pessoa acaba diminuindo mais um pouco a história. Então, nós temos um exemplo aqui, que é justamente esse conto aqui. O conto popular chamado O Compadre da Morte, não é? Que também aqui é considerado um caos, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para considerar. Sim, eu vou pedir para vocês sublinharem essa parte aqui, certo? O finalzinho do segundo parágrafo. Sublinhem aí no texto de vocês. Pronto. Acho que só. Pelo menos nesse segundo parágrafo, só isso aí. E aqui vocês sublinham aqui, ó, esse dizer popular. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Vamos lá para o texto agora. Tá dando para todo mundo ver direitinho aí? Simone, Ah, tá professor. vendo? Tá? Então vamos lá. O Compadre da Morte. Diz que era uma vez um homem que tinha tantos filhos que não achava mais quem fosse seu compadre. Nascendo mais um filhinho, saiu para procurar quem o apadrinhasse. E depois de muito andar, encontrou a morte, a quem convidou. A morte aceitou e foi a madrinha da criança. Quando acabou o batizado, voltaram para casa e a madrinha disse ao compadre: Compadre, quero fazer um presente ao meu afilhado e penso que é melhor enriquecer o pai. Você vai ser médico de hoje em diante e nunca errará no que disser. Quando for visitar um doente, me verá sempre. Se eu estiver na cabeceira do enfermo, receite até água pura, que ele ficará bom. Se eu estiver nos pés, não faça nada, porque é um caso perdido. O homem assim fez. Botou um aviso que era médico e ficou rico do dia para a noite, porque não errava. Olhava o doente e ia logo dizendo: este escapa,
Ou então, tratem o caixão dele. Quem ele tratava ficava bom. O homem nadava em dinheiro. Vai um dia, adoeceu o filho do rei, e este mandou buscar o médico, oferecendo uma riqueza pela vida do príncipe. O homem foi e viu a morte sentada nos pés da cama. Como não queria perder a fama, resolveu enganar a comadre, ou seja, a morte, né? Resolveu enganar a comadre e mandou que os criados virassem a cama. Os pés passaram para a cabeça e a cabeça para os pés. A morte, muito contrariada, foi-se embora resmungando. O médico estava em casa um dia quando apareceu sua comadre e o convidou para visitá-la. Eu vou, disse o médico, se você jurar que eu voltarei. Prometo, disse a morte. Levou o homem num relâmpago até sua casa. Tratou muito bem e mostrou a casa toda. O médico viu um salão cheio de velas acesas, de todos os tamanhos, umas já se apagando, outras vivas, outras esmorecendo. Perguntou o que era. É a vida do homem. Cada homem tem uma vela acesa. Quando a vela acaba, o homem morre. O médico foi perguntando pela vida dos amigos e conhecidos e vendo o estado das vidas, até que lhe palpitou perguntar pela sua. A morte mostrou um cotoquinho no fim. Cotoquinho no fim. Vixe Maria, essa aqui é a minha? Então eu estou morre, mas não morre? A morte disse: estás com as horas de vida, e por isso eu trouxe você para aqui como amigo. Mas você me fez jurar que voltaria, e eu vou fazê-lo, e eu vou levá-lo para você morrer em casa. O médico, quando deu acordo de si, estava na sua cama rodeado pela família. Chamou a comadre e pediu. Chamou a morte, viu? Chamou a morte, né? Já estava lá no leito de morte, aí ele resolveu chamar a morte. Aí ela apareceu, né? Aí ele disse: comadre, me faça um último favor. Deixa eu rezar um Padre Nosso. Não me leves antes. Jura? Juro, prometeu a morte. A morte deixou ele rezar um Padre Nosso, né? Aí o homem começou, né? O homem começou a rezar o Padre Nosso que estás no céu, e calou-se. Vai a morte e diz: vamos, compadre, reze o resto da oração. Aí ele diz assim, ó: nem pense nisso, comadre. Você jurou que me dava tempo de rezar o Padre Nosso, mas eu não expliquei quanto tempo vai durar minha reza. Vai durar anos e anos. A morte foi-se embora, zangada pela sabedoria do compadre. Ela ficou aborrecida porque foi tapeada pela segunda vez, né? Anos e anos depois, o médico, velhinho e engelhado, né? Todo engelhado, já, né? Ia passeando nas suas grandes propriedades quando reparou que os animais tinham furado a cerca e estragado o jardim, cheio de flores. O homem, bem contrariado, disse:
só queria morrer para não ver uma miséria destas. Não fechou a boca e a morte bateu em cima, carregando-o. A gente pode enganar a morte 2 vezes, mas na terceira é enganado por ela. E aí, meu povo? O que é que vocês acharam da história? Eu tô achando engraçado. Pelo amor de Deus, professor. Foi só arrumar esse texto, hein, professor? Ai, ai. Essa Olha, foi triste. olha, o caos ele para algumas pessoas, né? O pessoal acha assim, o pessoal diz assim, ah, isso é história de Trancoso. Isso é história de Trancoso. O pessoal fala muito que é história de Trancoso, né? Porque às vezes o pessoal fala assim que é uma história que não tem cabimento, né? Mas é aquela coisa, é uma história popular. Então a história popular, ela é uma história fantasiosa, não é? Ela é uma história fantasiosa. Mas assim, ela tem um fundo de verdade. Ela tem um fundo de verdade que é o quê? Foi. Não sei se você já ouviu falar, né? Mas o pessoal costuma dizer assim: olhe, dinheiro pode comprar tudo, menos a morte. Fala muito. Já ouvi falar, né? O pessoal Ah, dizendo isso. Pronto. já. Olha, dinheiro pode comprar tudo. Dinheiro compra carro, compra avião, compra helicóptero, compra iate, compra, compra mansão, compra as pessoas, compra amizade, compra, compra casas e mais casas, terras e mais terras. Mas a única coisa que ela não compra É amor. é a morte. É verdade. Ou seja, a gente quando tá doente, a gente quando tá doente, a gente quando vai comprar remédio na farmácia, a gente até engana a morte. Até afastar ela um pouquinho. Né? Pra não morrer mais rápido. A gente toma o remédio e se cura. Né? É. Por exemplo, a gente sabe que gripe mata. A gripe ela mata. Se a pessoa não tomar remédio, ela pode matar a pessoa. E é uma doença assim, que a gente acha assim que é bobinha, tal, sei o que, sei o que. Mas não tome remédio para ver se ela não mata. Ela mata. Atinge os pulmões, dá uma complicação pulmonar, né? Por conta que acaba inflamando muito os pulmões. Pode dar pneumonia e a pessoa morrer. É verdade. Aí, como é que evita isso? É tomando remédio. Mas a pessoa vai lá na farmácia comprando o remédio, né? Aí a pessoa toma e fica bom. Então a gente ali enganou a morte. Mas chega um tempo, chega um dia que ela chega na nossa porta e faz assim: não, agora eu vou levar você. Já me tapeou demais. É complicado. Então eu gosto muito desse texto, justamente por ele ter, né, eu não vou dizer essa pegada de realidade, mas assim, por ser um texto engraçado, não é? Por ser um texto engraçado e assim, por trazer uma discussão dessa, né? Assim, da gente relacionar com o que a gente vê na nossa vida, né? Verdade. Pois é. Então, não é que de fato existiu uma pessoa que teve um filho, aí queria uma madrinha e não achando uma madrinha chamou a morte, para a morte ser a madrinha do menino, né? Não é que isso existiu, porque isso é uma história fantasiosa, né? Mas é assim, é bem engraçada, né? E quase todo contador de história, quase todo contador de causo conhece essa história. Ou se não todos, né? Todos os contadores aí de causos aqui no Brasil devem ter ouvido falar nessa história e conhecem bem esse conto popular.
Então, deixa eu ver a hora aqui. Nós temos ainda 10 minutos. A terceira aula começa de 7h40. Isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá pra gente responder aqui. Então vamos lá. Vamos responder a nossa atividade. O outro rapaz, ele saiu, não foi? Foi, professor. Caiu ele. Tô achando que ele achou a história longa demais. Acho que sim. É. Vamos lá. Na questão número 1 diz: no início da história, a personagem principal é chamada de apenas um homem ou o homem. Isso aqui é o enunciado da questão, né? Mas a pergunta, ela está logo abaixo, dizendo assim: como o narrador passa a se referir à personagem principal depois que a morte batiza seu filho? Ela passa a chamar ele de Comadre. compadre. O Compadre. personagem principal aí é o homem, tá certo? No caso aí era o homem que tinha um filho para batizar. O cara que enganou a morte. No final ganhou a promoção. Então, chamado de compadre. Foi chamado de compadre. A partir desse momento aí do batismo, a morte começa a chamar ele de compadre. Foi chamado. Letra B. A partir de qual fato a personagem passa a ser chamada de médico? A partir de qual fato? A partir do batismo, né? A partir do momento em que a morte passa a ser a madrinha do filho do homem. Você é a madrinha. A madrinha do filho. Do filho do homem. Isso é. Número 2. Qual foi a forma escolhida pela morte para enriquecer seu compadre? Ela disse que iria transformar ele em quê? Em médico. Né? Ela, no caso aí, a morte, transformou ele em médico. Ela disse que tudo que ele receitasse, se a pessoa tomasse, ficaria bom. Mas tinha um porém. Ela disse: olha, toda casa que você chegar para ver o doente, eu vou estar lá. Se eu estiver na cabeceira da cama do moribundo, você pode até dizer assim: dê água a ele que ele fica bom. Aí ele vai ficar bom. Agora, se eu tiver do lado dos pés da cama, lá onde ficam os pés do doente, se eu tiver lá, então, ó, não faça nada porque ele vai morrer.
Aí pronto. Por causa disso, o homem também, ele seguiu o que a morte disse, né? É. E aí ele ficou rico, viu? Porque ganhou muito dinheiro, só dizendo assim, não, isso aí vai ficar bom, dê isso aí aqui a ele que ele fica bom. Porque não era ele, né? Era a morte não levando a pessoa lá para o reino dos mortos. Não levando a alma da pessoa. Então ela o transformou em médico. Questão número 3. Quando o príncipe adoeceu gravemente, qual foi o plano do homem para enganar a morte? Virar a cama. Virar a cama. Ele mandou os criados virarem a cama. Pronto. Como a morte não saiu do lugar, ela chegou lá, se sentou do lado dos pés do defunto. Do defunto não, do moribundo. Aí o cabra foi mala e disse assim, virem a cama. Aí passou a cabeceira pro lado dela. É complicado. Aí ele disse, pronto, pode dar água aí a ele. Pode dar água que ele vai viver. Porque ele não queria perder o que ele ia ganhar, né, professor? É, ele foi mala, né? Foi. Muito mala mesmo. Pois é. Não enganou a morte. Ele mandou os criados virarem a cama. Passando a cabeceira para o lado onde estava a morte. Enganando-a. Enganando a morte. Número 4. O homem enganou a morte uma segunda vez. Quando isso foi e o que ele fez? Ele enganou a morte de que forma? Pela segunda vez? Dele, rezando, né? Rezando. Isso mesmo. Quando foi isso? Foi quando ela o levou para sua casa. Melhor, para a casa dela. Para a casa dela. E ele viu que já estava próxima à sua morte. Mas pediu para que ela lhe desse tempo de voltar para casa. Chegando lá, ele, no caso o homem, não é? Chegando lá, o compadre, vou botar assim, o compadre pediu para
rezar, mas não terminou a reza, sendo a morte enganada pela segunda vez. Sendo a morte enganada pela segunda vez. Terminou? Depois pega. Oxente, por que não pega logo agora? Tirou print e foi da tela? Não, terminando já. Então termine, pode terminar. Pronto, professor. Terminou? Terminei. Vamos para a questão número 5. O homem conseguiu enganar a morte pela terceira vez? Sim ou não? Não. Não. Ele não conseguiu. Explique sua resposta. A morte Foi buscar. A morte o fez lamentar. A morte. O fez lamentar pelas percas que ele teve no seu jardim. A morte o fez lamentar pelas percas que ele teve no seu jardim. Por isso, ele pediu a morte para não mais ver aquela calamidade acontecendo na sua casa. A morte ouviu, apareceu e o levou. Pronto. A morte ouviu, apareceu e o levou. A morte ouviu. E o levou. Pronto. Só que eu não terminei de copiar, professor, a resposta do número 3. A do 3. Deixa eu voltar para cá. Pronto.
Voltei. Lado da onde estava morto. A morte enganando. Pronto, copiei. Copiou? Copiei.